Olá, eu sou o professor André Luiz, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Então nós vamos falar sobre doutrinação e esse capítulo 21 do nosso livro, nosso terceiro livro, nós vamos falar sobre doutrinação. Mas falar de doutrinação de espíritos, como falar de doutrinação de espíritos sem falar aí naquele orixá com jeito de menina, naquele orixá que nos fascina, naquele orixá que quando vai para a batalha, todos os cavaleiros param só para ver ela passar. Na deusa dos ventos, na deusa dos temporais, aquela que é brisa, mas que tem a valentia de 1000 búfalos. E mesmo assim, uma linda e transformadora borboleta. Como falarmos de doutrinação de espíritos se não falar de Inhansã? Eparré Oiá, Eparré Inhansã e toda a sua linha, todos os seus valentes e destemidos boiadeiros, aqueles que agarram o touro à unha e o seu laçado os transformam em defesos, valentes, dominados. Xetro amarrumbaxê, Xetro aboiadeiro. As casas espíritas, os terreiros, são locais destinados ao encontro com desencarnados em desequilíbrio. Aqueles que necessitam de doutrinação, de aconselhamento ou orientações. Assim, também como os encarnados obsediados. Esta atividade de doutrinação, ela está diretamente ligada às casas espíritas, de vertentes kardecistas. Já nos terreiros de Umbanda, este fato, sim, ocorre, mas ocorre em menor frequência. E os desencarnados passam a ter ali um outro nome. Os desencarnados são conhecidos como eguns. É um termo em Yorubá que designa uma alma de um espírito qualquer que tenha ali falecido. Seja ele iniciado em uma religião que tem matrizes africanas ou não. Todos aqueles que já passaram pela Terra são chamados de eguns. E aqueles que se encontram em desalinho, aqueles que se encontram em desequilíbrios, são chamados de quiumbas. O trabalho de doutrinação de espíritos é baseado em aconselhamento psicoterápico, utilizado para trabalhar as más intenções dos espíritos obsessores e fazê-los desistir desses sentimentos, muitas vezes de vinganças ou de reconhecer que já não pertencem a este plano terreno, a este plano que nós chamamos de terra. Isto é um trabalho de doutrinação de espíritos baseados em aconselhamento psicoterápico. Ele foi desenvolvido, ele foi trazido aqui para nós, ele foi criado
por Allan Kardec. Até então, um professor que não usava este nome, Allan Kardec. Já na Umbanda, temos uma série de linhas que estão presentes na captação, estão presentes no transporte, no apoio, na doutrinação, na proteção e no amparo dos quiumbas. Como, por exemplo, a linha de Inhansã. Inhansã e seus boiadeiros que trazem estes espíritos até as casas para serem trabalhados, para serem doutrinados. Temos também a linha de Ogum e seus falangeiros rondantes, que protegem todo o ambiente aonde os irmãos serão ali assistidos. Temos também os ibejis, as crianças, que trazem a alegria, e aqueles que sofrem pela tristeza, por não entenderem suas posições de desencarnados, aqueles que usam aquele arquétipo infantil, aquelas crianças, aqueles herês, eles conseguem, de uma forma sorrateira até, adentrarem, se infiltrarem nas camadas mais protegidas. Afinal de contas, não mostram perigo algum aos guardiões trevosos, porque eles se mostram infantilizados. E os Exus? Exus e pombagiras, com a sua proximidade energética com o teor, o padrão vibratório da Terra, consegue de forma mais contundente acolher, proteger os espíritos arrebatados. Protegem estes espíritos contra espíritos vampirizadores e, quando necessário, por sua forma mais direta, mais evasiva, evitar sensações de desconforto de médiuns, retirando as energias que não lhes pertencem, e sim pertencem aos espíritos não esclarecidos, e levá-los ao local destinado às novas aprendizagens. E muitas vezes eles são acorrentados, eles são amarrados. Mas não podemos esquecer que essas correntes, estas amarras, não são produzidas pelos senhores Exus, e sim pelos sentimentos de vingança, pelos sentimentos de maldade, de perversão dos espíritos ainda não doutrinados. Outra linha muito solicitada na doutrinação dos irmãos, dos espíritos em desalinho, é a linha de Iemanjá, que faz o acolhimento com aquela sensação assim familiar, aquele acolhimento da família, do lar, aquele aconchego que a gente consegue só nas famílias. E assim, a família, por ser o primeiro grupo social que acolhe a chegada à Terra, pois, assim, o primeiro contato que um espírito que vai encarnar tem com um espírito encarnado naquela geração, quem é? A mãe. É a mãe.
E com a nossa mãe, nós podemos nos abrir, nos sentir acolhidos. E logo em seguida, então, com todo o grupo familiar. Então, Iemanjá é muito solicitada na hora desta doutrinação do espírito. Sem falarmos nos nossos amados pretos velhos, que com sua humildade mostra que todos nós somos iguais perante ao Pai Maior, capaz de pedir e de ser merecedor do perdão, desde que nós nos redimimos dos atos que praticamos, muitas vezes atos infundados, perniciosos. Somos seres perdoados pelas atitudes impensadas ou produzidas em momentos de fúria. Mãe Nanã traz toda a sua sabedoria, o seu amparo, a condução dos irmãos ao tratamento nos hospitais e nas escolas espirituais. Omulu, a linha do Omulu tão requisitada, vem trazer a cura das feridas vivenciadas aqui na Terra, que ainda estão ali, pulsando, que ainda estão latentes, trazendo sofrimento e dor. Mas a dor, ela é um sinal de alerta. Um sinal de alerta para a justiça de Xangô. Com sua infinita bondade, com sua infinita justiça, Xangô encaminha de forma imparcial o espírito irmão até a sua conscientização, até o seu entendimento, até o seu arrependimento. Sendo assim, consegue fazer o seu resgate. E Xangô, o imparcial, o espírito da justiça, então, entrega aquele irmão aos pés de Oxalá. E chegamos ao ápice. Oxalá, em sua bondade, em seu amor, nos dá mais uma oportunidade de redimir os erros, colocando cada irmão, cada espírito que outrora sofreu com a dor, que outrora sofreu com a maldade, com os sentimentos impuros, oferta o caminho do trabalho, o caminho do amor, o caminho da caridade. O trabalho do médium doutrinador de espíritos é de infinita beleza, mas é de grande importância, de grande dedicação, e é extremamente desafiador. Os médiuns, doutrinadores, têm que se dedicar ao estudo, a muito estudo. Tem que ter pensamentos firmes e desenvolver competências necessárias para esta função. São através da comunicação que o médium
promove o esclarecimento doutrinário de espíritos menos elevados, mesmo sendo atuados, e nós sabemos disso, o tempo todo. Enquanto somos médiums doutrinadores, estamos sendo, sim, atuados por uma legião de mentores espirituais, por todo este panteão maravilhoso dos orixás, e juntamente os seus falangeiros. O médium não está só, não. O médium tem que estar, sim, preparado. Pois o primeiro contato que aquele irmão terá vai ser através do chakra fonador do médium, e é pela boca dele, pela boca do médium, que serão feitas as primeiras intervenções, as primeiras comunicações até o espírito sofredor. E ele ainda não tem, muitas vezes, consciência do que está passando. Alguns até desconhecem o fato de terem desencarnados. No livro dos Espíritos, encontramos perguntas que nos trazem, assim, o entendimento que, embora não sejam absoluta, a ordem dos espíritos é composta de 3 segmentos: espíritos puros, espíritos bons e espíritos imperfeitos. Cada um desses segmentos, que nós chamamos de ordem, tem diversas classes, como se fossem, assim, grupos e subgrupos. Na ordem dos imperfeitos, assim como em todas as outras ordens, existem diversas camadas, diversas classes de espíritos. Algumas classes são caracterizadas pela presença de espíritos inferiores. Assim, espíritos que são capazes de fazer o mal. Mas, mesmo que não seja a sua intenção, eles acabam fazendo o mal, direta ou indiretamente. Porque eles ainda não atingiram o progresso moral e intelectual do entendimento que possa estar fazendo mal a alguém. Muitos desses espíritos que estão aí vagando, que estão aí em sofrimento, acabam sendo recrutados por outros espíritos já de maior entendimento e conscientização. Porém, entendimento e conscientização do mal que podem ocasionar. Esses espíritos acabam liderando grupos maléficos, grupos nefastos, que nós conhecemos como quiumbas, e são recrutados, treinados para fazer o mal. Muitas vezes, eles são estimulados pela própria ganância, olha que interessante, do homem terreno, e fazem o mal em troca de bens materiais, né? Aqueles que traziam prazeres enquanto estavam aqui na Terra. Aqueles prazeres viciantes enquanto estavam encarnados. Em geral, estes espíritos habitam locais assim, insalubres,
locais inóspitos, como botequins, botecos, prostíbulos, núcleos de drogas, núcleos viciantes e afins, né? Eles são recrutados por magos, chamados de magos negros, com o intuito mesmo de produzir, de propiciar o mal. Vivem mesmo um verdadeiro lamaçal. Eles vivem neste lamaçal. Mas olha, quando falamos de lamaçal, não é a lama de Nanã. A lama de Nanã é a lama do renascimento. Este lamaçal que estamos nos referindo é sim a lama da maldade, a lama do vício. Nesses casos, os espíritos perturbam os encarnados de maneiras severas. Provocam sintomas físicos e até a perda da consciência do encarnado obsidiado, podendo fazê-lo cometer atos insanos, atos muitas vezes incompreensíveis ou inaceitáveis, chegando até o ponto desesperador de provocar a própria morte carnal, de provocar o próprio desencarne, tirando a própria vida terrena. A mesma vida ofertada por Olorum. Desta maneira, é necessário a doutrinação ou a reeducação de propósitos, a fim de que os obsessores cessem a influência espiritual e aos obsidiados possam viver sem a influência perniciosa dos obsessores. O maior objetivo da doutrina de espíritos está baseado na ajuda e no esclarecimento dos espíritos ignorantes, estimular os espíritos fracos e confortar os espíritos sofredores. O trabalho do médium doutrinador é a doutrinação de espíritos desencarnados a fim de proporcionar-lhe a ajuda e esclarecimento, provocando nele, de uma forma natural, não só a compreensão, mas também a sua evolução. Lentamente, gradualmente, degrau por degrau. Os médiuns doutrinadores carregam consigo certas características, certos atributos, certas habilidades para que o acolhimento, o encaminhamento do espírito obsessor seja feito da melhor maneira possível. Os médiuns doutrinadores têm que ser tolerantes, têm que ser pacienciosos, têm que ser otimistas, têm que ter simpatia, empatia, benevolência, serem fraternos e manter sempre os ouvidos atentos. Emmanuel, no livro O Consolador, nos explica como se deve acontecer a doutrina dos espíritos. E ele diz assim,
Assim, não basta doutrinar o espírito no sentido de transmitir-lhe informações ou ensinar-lhe algo. É necessário evangelizar. Já em outra parte ele diz assim: para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulandos do Espiritismo. Mas para evangelizar, é necessário a luz do amor no íntimo. Na primeira, bastarão a leitura e o conhecimento. Já na segunda, é preciso vibrar e sentir com o Cristo. Então, meus irmãos, não basta palavras, não bastam leituras. Meus irmãos, temos que sentir o amor, a propriedade de acolher aquele que necessita e fazê-lo entender que existe sim a misericórdia divina e que ele faz jus a esta misericórdia, pois ele é filho do Pai maior e o Pai jamais abandona seu filho. O amor, a devoção a Jesus, a Oxalá, traz a luz aos que estão na escuridão. O amor a Jesus, o amor a Oxalá, traz alívio àqueles que sentem dor, traz o equilíbrio àqueles que estão em desalinho. A doutrinação dos espíritos está pautada no amor, sempre no amor. Para estabelecer condições favoráveis de um bom diálogo com os espíritos, os médiuns doutrinadores podem fazer uso de alguns métodos de doutrinação que nós vamos buscar lá no Espiritismo kardecista. Vamos conhecer então alguns métodos que nos auxiliarão no trabalho de doutrinação. O primeiro deles é o diálogo. Tem que haver diálogo, muito diálogo. O médium tem que sempre estar disposto a dialogar. É importante que o espírito sinta que o médium está aberto, está disposto a estabelecer uma conversa, disposto e de coração entregue ao diálogo, com a verdadeira intenção de compreensão e de auxílio, sem julgamento, pronto para trazer palavras confortantes ao espírito que se encontra em desalinho. Outro item é a paciência e a atenção. Mesmo que o espírito diga coisas que não são de agrado, ele deve ser ouvido. O doutrinador precisa escutar com atenção, ser paciente, perspicaz, estar sempre muito atento a tudo ao que o espírito venha comentar. Deixar que o espírito fale, coloque, se posicione. A doutrinação não pode ser um monólogo, se tornar um único discurso onde só o médium doutrinador fala. O espírito também deve
e tem a liberdade de se expressar. Manter uma conversa amistosa em um ambiente harmonioso. Nem sempre o diálogo ele é afetuoso com esses espíritos obsessores. Muitos deles carregam ainda mazelas de amarguras, de rancor e até sim de uma extrema ira. Mas o papel do doutrinador é manter a conversa amigável. Não entrar no padrão vibratório do espírito necessitado. Ele vai tentar provocar o médium doutrinador de todas as formas, para que o médium doutrinador tenha um certo nervosismo, tenha uma certa raiva, um certo desconforto. Mas o médium doutrinador bem preparado não se descontrola. Não se deixa entrar neste padrão energético que nenhum bem fará aquele processo de doutrina. Promover conforto e amparo. O esclarecimento doutrinário só será efetivado se o médium desempenhar a sua função com amor, promovendo o conforto e o amparo ao espírito sofrente. Sendo que o espírito, quando se manifesta, de modo geral, ele está nesta situação, numa situação penosa, sofrível, numa situação em que nem sabe que desencarnou. Muitas vezes ele não tem nem consciência que desencarnou. Em situação de revolta, muitas vezes se prevalecem até desta condição de desencarnado para provocar, para promulgar desavenças nos próprios encarnados, naqueles que abrem espaço para que eles se sintam à vontade e traga este desalinho até os lares daqueles encarnados que estão desequilibrando ou desequilibrado. Já ouvimos muitas vezes: orai e vigiai. Por quê? Porque enquanto estamos vigiando, estamos atentos à nossa porta. Enquanto estamos orando, estamos fechando esta porta com pensamentos bons, com pensamentos harmoniosos. Sendo assim, não abriremos espaço para esses espíritos de nível inferior. Provocar em nós e em nossas famílias, em nosso lar, o desalinho, a descompensação. Sabe, muitas vezes, essas desavenças que ocorrem em encarnados são provocadas por espíritos em desalinho, mas eles não são culpados totalmente, não. Eles têm 50% da culpa, porque a outra 50%, a culpa é nossa, de deixarmos aberto frestas por onde eles entram, brechas, portas, janelas, muitas vezes não abertas, mas sim escancaradas, para que eles possam se deleitar.
alguns espíritos desencarnados, assim como algumas almas encarnadas, né, são e fazem questão de ser perversos, de ser rudes. Mas na realidade é porque eles não conhecem o prazer do amor e da fraternidade. Temos que ser firmes e seguros. Ainda que a doutrinação demande uma postura amigável e amável, o médium também deve demonstrar segurança e firmeza durante este diálogo. Não pode fraquejar, não pode bambear. Ele tem que ter clareza, objetividade e ser esclarecedor. Carregar consigo a fé em Oxalá e a certeza de que aquele irmão pode, e não só pode, como deve receber os encaminhamentos. Só assim, o espírito que agora entrará em um processo de evangelização entenderá o mal que está causando a ele próprio e aos que está obsidiando. E assim, possa se libertar de suas amarras e encontrar o caminho da luz. É preciso ter clareza, objetividade, sempre com a certeza de esclarecer todas as dúvidas que aquele irmão em estado de sofrência tem. Existem algumas condições favoráveis para a doutrinação de espíritos. Para que haja a doutrina destes espíritos, é importante que algumas condições sejam criadas e muitas vezes naquele momento, e que elas sejam entendidas. O doutrinador, ele é um instrumento de auxílio fundamental ao espírito a ser doutrinado. Ele deve sentir em seu doutrinador um ponto de apoio. O espírito deve sentir em seu doutrinador uma segurança. Nós temos que passar segurança ao espírito a ser doutrinado. Muitas vezes, o médium doutrinador é o único que lhe trará amparo naquele momento. É o único apoio, é o único amparo que ele tem naquele momento. É o único refúgio. É o porto seguro. Para que esses sentimentos se difundam, é necessário estabelecer um bom diálogo, um diálogo pautado na solidariedade, na fraternidade, na compreensão. Para que a comunicação e os resultados sejam evidenciados, o contato precisa ser de boas vibrações, em um ambiente tranquilo, em um ambiente equilibrado, e que possam ser emanados ali, através de passes, através de preces, através das mãos dos médiuns que seguram aquela egrégora, a energia que revigore o espírito necessitado,
Sendo assim, passe a amenizar o seu sofrimento. Meus irmãos, quantas vezes ouvimos o dirigente da casa ou uma outra entidade dizer: mantenham o padrão, mantenham-se em prece, elevem seus pensamentos. Mas por que eles nos dizem isso? Porque é importante que tenhamos isto em mente. Todos nós, não só o médium doutrinador, mas todos os médiuns que ali estão colaborando para a cicatrização das feridas que pulsam naquele espírito sofredor. Todos que estão ali estão ajudando, auxiliando, amenizando o sofrimento. Em uma das falas de Zíbia, ela diz, em um dos seus romances, que cada vez que proferimos uma prece, os espíritos no umbral recebem uma chuva de pétalas de flor, carregadas de um odor, de um perfume que acalma, que ameniza, que refresca aquele que precisa. Então, sendo assim, todos nós que estamos em uma corrente mediúnica, e corrente, quando se fala corrente, estamos falando em elos, cada um de nós é um elo que cria uma capa protetora que vai ajudar a fluir para o amor e para a luz aquele espírito. Lembrando que a corrente tem que ter elos firmes, pois se um elo se rompe, ela se abre. E abrindo esta corrente, estamos propícios à entrada de outros irmãos. Muitas vezes, irmãos que concorrem conosco para captarmos aquele espírito que ali está. Nós e toda a corrente mediúnica, os espíritos do bem, os espíritos do amor, querendo levar para o lado do bem, do bom, da bondade, da luz. Mas temos também uma corrente que corre por fora de irmãos nefastos, querendo carregar como um soldado do exército do mal. E é por isso que nossa corrente tem que estar com o elo cada vez mais solidificado. Sabe, para aqueles que são médiuns videntes, vou contar um segredo. Quando estamos em um trabalho de desobsessão, muitas vezes o espírito sofrente, ele não quer se mostrar. Se ele é perverso, aí que ele não quer se mostrar mesmo. Mas com a graça de Olorum, com a graça de Oxalá, nos é permitido vermos a real característica daquele espírito. Ver não como ele está se mostrando, mas como ele o é. Mas isto ainda não é o mais interessante ou o mais importante. É que enquanto aquele irmão está sendo atendido,
é criado uma névoa, é criado uma gama que nós chamamos de aura em volta de todo o espaço aonde está sendo trabalhado, aonde está sendo feito aquele trabalho de desobsessão. E é possível ver cada um dos médiuns emanando muitas vezes a sua energia ou captando energia cósmica e emanando ao irmão necessitado. Mas também é possível ver aquele médium que quebra a corrente, que quebra o elo. E por uma questão de amor, de caridade e de princípios éticos e morais, o irmão que se encontra com o seu elo fechadinho, fazendo força, acaba se desdobrando, acaba trazendo mais força e é muitas vezes emanando energia que vem do seu próprio eu para suprir a necessidade que tem, porque aquele outro irmão que se desvinculou, que quebrou o elo, que ficou com brincadeiras, deixou de produzir. Então este trabalho passa a ser um trabalho redobrado àquele que tem seriedade. E eu sempre digo aqui, e continuo afirmando, Umbanda é coisa séria. Para gente séria. Um dos maiores desafios encontrados pelo médium doutrinador, quando está em trabalho de doutrinação, é entender, é descortinar a farsa que o espírito se propõe a praticar. Isso mesmo. Tem muitos espíritos que carregam consigo uma farsa. Carregam consigo uma máscara. Carregam consigo uma mistificação de conduta. Já ouviram falar assim? Eu fui lá fazer um trabalho para o seu tranca-rua, para ele trancar os caminhos da minha desavença. Tranca-ruas? Trancar a rua de alguém? Tranca-ruas não tranca a rua de ninguém. Tranca-ruas? Tranca a rua da maldade. Mas aquele espírito nefasto pode vir caracterizado, mascarado do Senhor tranca-ruas e se apresentar como tal. Fiz um trabalho para Dona Maria Quitéria e ela vai acabar com o casamento da fulana. Dona Maria Quitéria? Acabar com o casamento de alguém? Muito pelo contrário. Dona Maria Quitéria traz consigo o amor, a união dos casais. Mas quem é aquela Dona Maria Quitéria que vai por troca de uma champanhe, meia dúzia de velas vermelhas e pretas, ou até uma galinha? Quem é aquela Maria Quitéria que vai atrapalhar, atravancar um relacionamento? É um espírito nefasto. É um quiumba que se faz passar por ela, por um Exu mulher para fazer. Porque nenhum Exu faz mal. Nenhum pombagira faz mal. Eles estão ali para nos auxiliar. Eles são amor, luz. Então aqueles que se fazem passar por eles é que fazem o mal. E o médium doutrinador, ele tem
um dos maiores desafios é tirar esta máscara, derrubar esta máscara deste espírito maléfico. Esse que assumem condutas propositais para ludibriar o médium. É o mesmo médium que vem ofertar o amor. O mesmo médium que vem lhe ofertar ajuda. Usam da farsa e ocultam a sua real identidade, o seu real interesse. E se mostram a este médium que lhe oferece ajuda como outra pessoa. Reconhecer esta atitude é fazer com que o espírito se livre de dissimulações e é um dos principais desafios da doutrinação de espíritos. Cada tipo de espírito carrega consigo as suas peculiaridades. Vamos aqui elencar, destacar alguns espíritos e suas formas de posicionamento. Só alguns, só para a gente ter um gostinho. Vamos falar de espíritos sofredores, espíritos maldosos e espíritos recalcitrantes. Os recalcitrantes são aqueles mais teimosos, né? Aqueles obstinados. Como deve ser a doutrina de espíritos assim sofredores? Na doutrinação de espíritos sofredores, obsessores, o médium doutrinador tem o desafio de mostrar que o sofrimento é reflexo do corpo físico, ao qual ele já não possui. Que ele está em estado de sofrência sem motivo. Sendo assim, ele pode se livrar desta dor, pois o corpo físico não é seu, não lhe pertence. O corpo físico aqui já ficou. Já os espíritos maldosos, nesses casos, o doutrinador tem a missão de promover um alerta quanto às condutas perversas, evidenciando sempre as recompensas pela prática do bem. O que ele vai ter em troca fazendo o bem? O que ele vai receber em troca? Propiciando o amor. E o que ele vai receber? É a luz, a elevação. O que ele vai receber? A cura. O fim do seu sofrimento. E os espíritos recalcitrantes? Como lidar com eles? Um dos maiores impasses ao lidar com os espíritos recalcitrantes consiste em aprender a lidar com suas vontades que estão escondidas. As suas vontades não são aparentes. Vontades que não mostram, que escondem com o intuito de ludibriar, com o intuito de enganar o médium doutrinador. É importante entendermos que não há apenas técnicas doutrinárias
favoráveis, mas há também hábitos a serem evitados para melhorar a doutrinação dos espíritos. Temos que evitar algumas coisas. Temos que evitar alguns hábitos. Como, por exemplo, fazer acusações sem necessidade. É preciso tomar cuidado para não repudiar o espírito sem que seja preciso. Exaltar-se durante um diálogo. Não se deve esquecer nunca que a doutrinação de espírito se baseia no amor e na fraternidade. Não se deve impor o ponto de vista do médium doutrinador. Aconselhar e orientar o espírito não significa instituir a qualquer força a sua perspectiva. Não. Temos que auxiliar, ajudar, mostrar pontos de vista e não forçar que ele entenda e que aquilo tenha significação para o espírito sofredor. Tratar os espíritos como agentes do mal. Nem todo espírito faz mal. Nem todo espírito tem a intenção da maldade. E por isso, evite criar estereótipos. Muitos espíritos, como falamos anteriormente, desconhecem até que desencarnaram. Imaginem só que situação que fica um irmão que desconhece que desencarnou. E logo após o seu desencarne, volta para o seu lar e tenta estabelecer um diálogo com esposa, com filhos, com irmãos, com pai, com mãe. E ele entra em uma casa onde todos estão tristes e ele pergunta: ué, mas vocês estão tristes por quê? Eu estou com fome. Está na hora do almoço? Ué, mas ninguém me responde. Ô mãe, ô pai, ô minha filha, ô meu amor. E ninguém me responde, por quê? Imagina como deve ficar esse espírito. Então ele não é um espírito mau. Ele não é um espírito do mal. Ele não é um espírito agente do mal. Ele é um espírito que precisa de ajuda. Ele é um espírito que precisa ser amparado, sem preconceito. Outro ponto fundamental é discursos longos, discursos fora de contexto. Temos que evitar sempre essas falas grandes, essas falas sem objetividades, essas falas que não agregam ao esclarecimento doutrinário. Mas existem resultados de uma doutrinação de espíritos. Nem sempre a doutrinação dos espíritos surtem o resultado esperado ou o resultado momentâneo. Isso porque há muitos fatores que interferem, como o próprio ambiente, né? O ambiente onde se dá o trabalho de doutrinação, a condição moral dos médiuns ali envolvidos, as técnicas adotadas e, principalmente, o maior motivo para que não haja
para que não surta efeito, é o grau de aceitação do espírito obsessor. Por outro lado, quando tudo conspira a favor, o espírito que ali está é maravilhoso. Ele se transforma. Ele procura dominar o mal que o impede. O espírito pode seguir os passos da fé, do amor. Ele começa a olhar a vida com outros olhos e passa a ter paz, passa a ter fé. Com o seu caminho iluminado, o espírito pode seguir os passos de maneira que deve ser. Os passos ao trabalho e ao progresso. Com o esclarecimento do espírito em prova, o obsidiado também deve realizar em si a sua transformação moral para melhor. Não adianta só nos livrarmos do espírito que estava nos trazendo mal. Se ainda continuamos com a maldade em nosso coração, atraindo para nós cada vez mais espíritos maléficos. Lembra do orai e vigiai? Orai, vigiai e se transformai. Assim, conseguimos desfazer o elo de ligação com espíritos inferiores que nos atormentam. Por falar em espíritos, acabamos de receber um aqui agora. Veio aproveitar também para conhecer um pouco. Seja muito bem-vindo, meu irmão. O ato de orar por aqueles que não nos querem bem é uma terapêutica também muito recomendada. Afinal de contas, amar ao meu amigo é muito fácil. Orar pelo meu amigo é muito fácil. Mas amar aquele que não me quer bem, orar por ele, é difícil. Mas é muito eficaz. Em hipótese alguma, médiuns e convidados estarão em perigo com os irmãos que são trazidos para a doutrinação. Pois eles chegam à casa com a permissão do Pai Maior. Eles chegam à casa com a permissão de Oxalá. E olha que interessante, não é só com a permissão de Oxalá, não. Antes de entrar ao terreiro, ele tem que passar pela porteira. E lá, ele terá um filtro inesgotável. Laroi Exu, Exu Mojobá. Conseguindo passar pelos senhores Exus, ele adentra. E tem que passar pelas senhoras Pombagiras. Laroie Pombagira, Pombagira Mojobá.
passando pelo Exu, pela Pombagira, ele se depara com uma coluna de energia vermelha e azul latente, pulsante, da ronda do Senhor Ogum, Patacori, meu pai. E só assim ele adentra a casa com a bênção e a permissão de Oxalá. Epa, babá, Oxalá. Epa, ô. Então não tenham medo. Irmãos que estão sendo preparados para serem médiuns doutrinadores, não tenham medo. Pois vocês, nós, todos nós, estamos amparados pelo amor, pela fé e pela luz de Oxalá. Em nosso próximo encontro, na próxima semana, continuaremos falando sobre doutrinação. Continuaremos em uma segunda parte e vamos entender o que é uma mediunidade impressionável. O que é uma mediunidade de transporte? Já ouviram falar que, eu sou esponja? Vamos entender também o que é uma mediunidade, onde o médium se classifica como médium esponja. Tenham todos uma excelente semana. Axé a todos nós, meus irmãos. Nos vemos no próximo podcast. Mas antes de encerrar, gostaria de dizer uma coisa. Falamos até agora em espíritos nefastos, obsessores, eguns, quiumbas, falamos em amor, mas você que não é de São Paulo, mas está assistindo este vídeo, aqui em São Paulo está fazendo muito frio. Você que não é do Brasil, mas está assistindo esse vídeo, aqui no Brasil, mesmo sendo um país tropical, nós estamos entrando no inverno, está muito frio, as temperaturas estão muito baixas. Então, meu amigo, meu irmão, aproveite este momento e faça o seu amor proliferar de dentro de seu coração. Faça a sua caridade ao irmão que está no relento, que não tem um abrigo. Leve até ele um pouco de amparo, um pouco de amor. Doe um agasalho. Doe uma touca, um par de meias. Doe a ele um pouco daquilo que você tem em sua casa. Afinal de contas, um cobertor, uma roupa, todos nós podemos doar. Lembre-se que durante a noite você está debaixo de um teto. Você está protegido do frio, da chuva. Você está acolhido por um edredom e um cobertor. Mas imagina o irmão que está lá fora. Mas não o julgue. Não. Não o julgue. Apenas faça a sua parte. Essa é a nossa missão. Enquanto umbandistas? Enquanto espíritas? Não. Esta é a nossa missão. Enquanto seres humanos. Seres que têm a humanidade. Vamos fazer a nossa parte. Tenham todos uma excelente semana. Nos vemos a semana que vem. Axé.